A graça e a paz que há em Cristo, de pé como estamos, convido-os a que abramos juntos a Bíblia para o Evangelho segundo escreveu Lucas. O capítulo é o de número 24. Vamos ler alguns versículos conforme eu for anunciando. Quero louvar a Deus pela oportunidade de poder fazer uso dessa tribuna sacra mais uma vez. Quero fazê-lo muito reverentemente, com muito temor e tremor. Agradecido aqui ao nosso presidente, Bispo Oídes, todos os nossos pastores aqui, por tão honrosa oportunidade. O texto eu quero ler inicialmente do versículo 13 até o versículo de número 20. Lucas capítulo 24, do 13 ao 20, diz assim: eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, cerca de 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Até aí o 20. Agora eu quero ler o versículo 45 deste mesmo capítulo. E nós temos as seguintes palavras: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Tome seu lugar, por favor. Meus irmãos, eu tomo essa palavra aqui esta noite para a gente meditar um pouco sobre a diferença entre promessa de Deus e expectativas humanas. Eu disse algum tempo atrás aqui, me parece que numa escola bíblica dominical, que via de regra, aí eu não me refiro a nós aqui, esta noite especificamente, mas a todo o cristianismo ocidental, que por quase 2000 anos marcou a cultura, o modo de vida, a cosmovisão, a moral, até mesmo a política dessa parte do planeta Terra que fica para o poente do Sol. Mas de um tempo para cá, isso talvez já de uns 120, 140 anos, por movimentos surgidos, aqui e acolá, alguns aparentemente inocentes, surgiu uma desconstrução da narrativa ampla e maior da fé cristã. E eu disse aqui então daquela ocasião, que isso gerou em nós, conscientemente ou não,
uma tendência de olhar o enredo e perder a verdade maior. Focar na narrativa, especialmente na narrativa particular e pessoal, e perdermos o propósito amplo de Deus, conforme e de acordo com as Escrituras Sagradas. Talvez nós não tenhamos na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, um texto que evidencia, que traz à luz dessa tendência, já naquele período do primeiro século, nos dias da morte de Jesus, da vida, morte e ressurreição de Jesus. Tem um escritor muito traduzido agora para o português, chamado Jonathan Leeman. Eu tenho descoberto essa literatura conversando com alguns pastores na área de teologia e pensamento cristão, em função de ideologias, mentalidades, compreensão de vida e de mundo, que lenta e progressivamente foi desconstruindo a metanarrativa cristã e trazendo para nós, inclusive nós, cristianismo aqui no Ocidente, uma visão muito particularizada naquilo que eu disse, de nos preocuparmos com a descrição, a narrativa e o enredo, e de repente perdemos de vista a verdade maior, a verdade ampla. E o primeiro livro deste autor que eu li recentemente é sobre as chaves do reino de Deus. A igreja institucional como matriz política deste reino na terra. Essa visão de desconstrução, de mudança de perspectiva, passou a trabalhar a partir daquilo que é conhecido, chamado muito aí pela a filosofia do politicamente correto, da consciência pessoal, individual. E em nome da consciência pessoal, este último século nós vimos, eu estou dizendo em termos de sociedade, inclusive aqui no nosso país, a derrocada dos valores espirituais e morais, familiares, da honestidade, da verdade, da ética, inclusive entre pessoas que sentem-se bem em tomar uma Bíblia, colocá-la sob o suadouro, ou sabe-se lá onde, e frequentar templos religiosos, e alguns ditos evangélicos. Porque perdemos de vista a macro-verdade. Se a questão é a consciência individual e pessoal, cada cabeça a sua sentença, cada louco a sua mania. No mundo evangélico, ou seja, no mundo evangélico eu vou mudar, porque evangélico é um adjetivo para mim muito forte. Mas no mundo da cristandade, mesmo certos segmentos ditos evangélicos, em nome dessa consciência pessoal, nós sacrificamos no altar da opinião pessoal valores caros da fé cristã, e hoje estamos vendo e lutando a partir do periférico, do micro, na tentativa de fazer interromper a avassaladora caminhada que inclusive este país começou para a destruição total dos valores. Agora a igreja é chamada, conforme disse esse autor e escritor, para ser a matriz do reino de Deus na terra.
E nós não podemos abraçar e nem valorizar em demasia essa expressão de que a igreja é simplesmente uma comunidade de crentes. Eu leio o Evangelho, estudo o Evangelho há muitos anos. Ensino o Evangelho às Escrituras, como os irmãos sabem, pela bondade de Deus, vontade de Deus e bondade do nosso presidente, nessa tribuna há 20 anos como um dos auxiliares aqui. E eu percebo, e é preciso honestidade para a gente admitir isso, que nós estamos relativizando demais. Eu não posso, por exemplo, embarcar nessa onda e de repente, bispo, aceitar como a grande mídia quer, que Hitler seja um democrata, ou for um democrata. Não posso. A verdade não pode ser reduzida a opiniões particulares e pessoais. E aí eu não devo, como cristão e como ensinador do Evangelho, cair nessa onda, que tudo é uma questão de opinião pessoal. Tudo é uma questão de consciência individual. É assim que eu acho, assim que eu penso, assim que eu creio, assim que eu quero, assim que eu imagino. Para lá. Eu tenho esse texto aqui, eu quero tirar daqui 4 aplicações nesse tempo que eu tenho. Para que a gente consiga entender um mínimo de objetividade essa questão, ou essas questões. E eu lembro aqui do versículo 4 de aos Romanos, capítulo 15. E nós estamos num seminário de crescimento espiritual. Quando Paulo disse que tudo o que anteriormente foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Para que pela paciência, que é a mesma palavra de perseverança, e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Consolação que nasce das Escrituras. E essa perspectiva, ou essa compreensão, conscientemente ou não, gerou também uma possibilidade, e tem muitas pessoas nesse amalgamado e multifacetado mundo evangelicalista de hoje, confundindo promessas de Deus ou expectativas pessoais com promessa de Deus. Nós estamos estudando, e eu ministrei em uma das nossas congregações esse final de semana, e na escola dominical falamos lá sobre a lição passada, a fidelidade, a bondade e a veracidade de Deus. Tem gente imaginando que Deus foi domesticado. Tem gente pensando que conseguiu aparar as unhas do leão da tribo de Judá e fez dele um gatinho de estimação. É um Deus serviçal. E que Deus está assim, automaticamente perdoando e abençoando Raimundo e todo mundo. Não é por aí não. Tem uma graça comum, eu creio nela, eu aceito a graça comum. É bíblica. E essa graça comum fez que o sol, nesse 1º de junho, nascesse para mim, que estou na igreja com todos os meus defeitos e desde a minha infância, mas também nasceu para o pior dos homens deste planeta. Alguns deles, destes homens ruins, até viram-no nascer quadrado. O sol nasceu quadrado, mas nasceu para ele. Porque a Bíblia diz, em palavra de Jesus, que Deus faz chover sobre o justo e injusto. Agora não confunda a graça comum, que é essa benevolente bondade de Deus de manter esse universo funcionando, com verdades insofismáveis do Evangelho, como Jesus está ensinando aqui. Olha bem, eu penso que é preciso, como ensinadores e estudantes da Bíblia, acima de tudo, como ensinadores,
e enxergarmos das Escrituras a história maior, porque cada história menor, inclusive essa de Jesus aqui com relação à condenação, crucificação e ressurreição, só tem sentido dentro da macro história, da metanarrativa. Se eu não olhar por aí, meus amados irmãos, o pagão Pilatos continua mandando. Se eu ficar só no enredo, é o que está acontecendo com este mundo, inclusive em relação a essa pandemia. Tanta mentirada que não é o caso da gente analisar e nem questionar aqui. Mas se a gente perder de vista que Deus é um Deus que está trabalhando, é soberano, parece que é Pilatos que tem a palavra final e mantém o destino do povo de Deus na mão, né? Você imagina aqueles dois crentes decepcionados, indo de volta para Emaús, porque eles não conseguiram pegar as Escrituras, as promessas de Deus, e interpretar os acontecimentos a partir delas, a perceber o fluxo da vontade de Deus a partir daqueles eventos, daquele enredo. E ao dar as costas a Jerusalém, e de volta a Emaús, conscientemente ou não, eles estão dizendo, é o paganismo, é Pilatos, é o sistema que manda. Deixa eu dizer para você, a igreja do Senhor Jesus pertence a Deus. Não há sistema maligno, por mais soberano e poderoso que seja, que determine o destino da igreja. O destino da igreja está determinado, está delineado pela vontade soberana de Deus, conforme registrado nas Escrituras. Só que eu preciso de pelo menos 4 verdades desse texto aqui. Primeira delas, é preciso abrir as Escrituras e nos abrirmos para as Escrituras a fim de resgatarmos a visão ampla. É curioso que à medida que a ideia de igreja como instituição, como matriz do reino de Deus na terra foi enfraquecendo, tem gente que amam demais Jesus, mas não quer nada com a igreja dele. E eu, lendo esse autor, Jonathan Leeman, eu pude observar a parte retornando ao ministério, vida e obra de Jesus, que todas as vezes, se não todas, na esmagadora maioria, que Jesus atendeu, curou, libertou alguém, Jesus enviou, remeteu essa pessoa a uma instituição, ou à família, ou ao sacerdote, ou ao templo. Aqueles 2 discípulos, certamente amantes do Senhor, desejosos de ter experimentado acabar o cumprimento das promessas de Deus de instalação e restauração do reino em Israel. Estava focado só na micro narrativa, na pequena história. Perdeu de vista a grande história. Focado apenas nos acontecimentos, pura e simplesmente daquele final de semana. E eles carregavam consigo um sistema malignizado, representado pela ordem institucional ali, do Império Romano. Pilatos, aquele que sancionou um arremedo de tribunal, um Cristo magérrimo se esvaindo numa cruz, e a história apressada, contada por algumas mulheres que o túmulo amanhecera vazio no domingo. Ele só estava focado no... Quando a gente olha a vida dessa perspectiva, parece que o sistema maligno é quem vencerá. A ideia é que Pilatos e todos os seus asseclas é que tem o destino e a palavra final. Mas não é não, tem um plano maior.
E Deus, através das situações, as mais comezinhas e simples da vida, está fazendo implantar, fazendo consumar o seu propósito. E cabe a mim voltar às Escrituras, num seminário de crescimento como esse, para que eu perceba outra vez e retorne ao propósito de Deus. Segunda verdade que esse texto me coloca: é preciso estar aberto à exposição da palavra, a fim de vencermos a cegueira ou a miopia espiritual. Pastor Wagner, irmão Wagner, eu fico pensando, às vezes a gente não para poder observar esse detalhe, irmão João Nogueira, pastor João Nogueira, que no dia da ressurreição, no primeiro dia do Cristo ressurreto, ele resolve sacrificar uma tarde da sua agenda para dar uma aula magna de Antigo Testamento a 2 discípulos decepcionados. Para mim isso ensina lições. Você imaginou? O Cristo ressurreto, em corpo glorioso, vem para junto daqueles 2 discípulos, e diz o texto que vocês ouviram lendo, e é muito forte e contundente, especialmente, aliás eu não li, mas está aqui no versículo de número 24, aliás no versículo 27, e começando por Moisés e por todos os profetas. O problema é que nós não expomos, não nos entregamos à exposição da palavra. Por enamorarmos com o micro, com o enredo, qualquer mensagem ou explicação acima de 30, 40 minutos, já cansa a nossa beleza. Agora começa Jesus, pega uma tarde toda, pastor Samuel, e diz que começando por Moisés e por todos os profetas, falou tudo que dele estava escrito. Está aí o versículo 27. Eu preciso me abrir à exposição da palavra de Deus a fim de recuperar a minha visão do amplo. Vencer a minha miopia espiritual. Deixa eu dizer para você, a fé cristã exige conhecimento da palavra de Deus. E, sobretudo, conhecimento de Deus. E o bom é que o Espírito Santo comunica a nós esse conhecimento de Deus. Pela comunhão, pela adoração, pelo estudo, pela leitura e também pela exposição da palavra de Deus, como Jesus estava fazendo com esses 2 discípulos aqui. Não é o conhecimento que faz a fé, mas onde se acha a fé cristã, obrigatoriamente tem que encontrar algum conhecimento. Nossa fé não vinga na ignorância, na geografia das especulações, das conjecturas, das apalpadelas. Nossa fé repousa e descansa sobre certezas, sobre fatos. Eu acho isso tremendo. Com relação a esse contexto aqui, quando eles foram verificar o sepulcro de Jesus, acharam lá os anjos, né? Eu gosto disso. E os anjos disseram às mulheres, depois disseram aos outros: olha, a quem buscais? Jesus o Nazareno? Ele não está aqui, já ressuscitou. Aí tem uma expressão assim: vinde e vede. Então a nossa fé repousa sobre fatos e fatos verificáveis. Não são especulações e opiniões forjadas aí no altar das opiniões pessoais celebradas por essa filosofia do politicamente correto, não. É por isso que Jesus tomou uma tarde inteira para ensinar, para retomar
ou seja, para reconduzir melhor aqueles 2 discípulos às Escrituras, mediante a exposição clara e objetiva da verdade. É claro, prosseguindo aqui nessa análise, que o conhecimento de Deus, esse conhecimento próprio da fé cristã, estabelece uma relação de confiança. E onde há uma relação de confiança, é preciso que a gente admita, a gente aceite o fato de que é impossível ter um relacionamento pessoal sem conhecimento desse Deus. Foi por isso que o Senhor reclamou pelo profeta Isaías: o boi conhece o seu dono, o jumento a sua manjedoura, ou vice-versa. Mas Israel não me conhece. Israel não me entende. Oxalá conhecesses o Senhor. Oséias, do mesmo período de Isaías, chegou a dizer: gente, a vinda do Senhor sobre nós é como a chuva serôdia, Ele vem, é certo, Ele chegará. Mas de nossa parte, tomemos a decisão de conhecer o Senhor, e ainda prossigamos em conhecer mais o Senhor nosso Deus. É claro que não é um conhecimento teórico. Tem muita gente com a cabeça cheia de teologia, cheia de conhecimento, cheia de história, mas que não tem coração aquecido como esses 2 aqui, porque não desceu para o coração a palavra de Deus. Não é só conhecimento teórico e não! É conhecimento experimental, vivencial. E nesse aspecto, vale um pequeno conhecimento de Deus que um grande conhecimento sobre Deus. Tem muita gente hoje sabendo até muito acerca sobre Jesus, mas não conhece Jesus ainda. Aí a terceira e penúltima, eu já estou indo para a conclusão. A gente vencer essa situação, essa confusão, implica permitir que o conhecimento que a gente adquire de Deus atinja o âmbito pessoal da nossa vida. Eu tenho conversado com muitas pessoas através de alguns grupos que eu participo por esse Brasil, na área de teologia, de doutrina, e alguns até eu discordo profundamente de certos posicionamentos deles. Mas uma das consequências dessa nossa desconstrução cultural, eu estou dizendo em termos amplos aqui do Ocidente, é que Jesus está muito valorizado no âmbito da história. Ninguém quer convidá-lo para levar para o particular, para vir para o imediato, para a vida. Nós precisamos tirar Jesus das páginas dos livros e trazê-lo para o âmbito pessoal da vida. Preciso convidá-lo para entrar na nossa choupana pessoal e comer conosco alguns quilos de sal. É preciso. Culturalmente, academicamente, e aí, no mundo acadêmico existe a filosofia, a teologia mais especificamente falando, que tem trazido grandes e boas informações. Mas o meu temor, pastor Dani Eberson, é que isso está ficando só na história, como esse pessoal tinha. Jesus chegou lá, aproximou-se deles e perguntou: o que é isso que ides discutindo enquanto caminhais? Porque a vida é assim, ela não para. É no caminho mesmo, enquanto a vida acontece. E eles olharam para Jesus e falaram assim: o senhor é estrangeiro aqui? O senhor não tem Facebook não? Não tem Twitter não? O senhor é desatualizado, hein? O senhor não leu aí a Folha de Jerusalém, nesse último final de semana não?
E Jesus fez questão, e eles disseram assim, o que aconteceu com Jesus, o profeta, homem poderoso em palavras e obra. Aí eles começam a dizer o seguinte, e nós aguardávamos, coloca o verbo no pretérito imperfeito, como que dizendo, a gente só vive de fatos e enredo, para nós a história, é os contos, é os acontecimentos que manda. Agora Deus está para além desses fatos, irmão, dessas coisas. A gente só vai mudar de verdade quando a gente chamar Jesus para a nossa choupana de Emaús, dizer, entra. E aqui diz que eles constrangeram a Jesus a entrar. É preciso levar Jesus para o âmbito pessoal, para a vida. Porque tem muita gente que até acredita nele. Tem um escritor aí, lido abundantemente, hoje nem tanto, mas já foi lido no passado. E falou abundantemente sobre isso. Fez uma análise da inteligência de Jesus. E tem muita gente que admiram Jesus como um grande mestre, professor de filosofia. Eu tenho lá alguns livros da Sextante, que é uma editora mais esotérica, que fez análise dele como um grande líder. Só como alguém que fundou uma empresa que já dura 2000 anos e funciona bem até hoje, louvado seja Deus. O grande psicólogo, tem um livro lá, escrito pela Sextante, Jesus, o maior psicólogo. É claro que ele é tudo, e tudo está nele, mas eu não posso tê-lo simplesmente como grande líder, o grande psicólogo. Eu só vou conhecê-lo de fato se eu levá-lo para o âmbito pessoal da minha vida. Eu quero que você fique de pé agora, todos vocês, enquanto eu concluo com a quarta verdade aqui. Caminhando, Jesus os interpelou, e depois eles disseram essas coisas, e eu fico olhando aqui, a bondade de Jesus. Lá no versículo 19, diz assim, e Jesus lhes perguntou, quais coisas? Fala para mim aí, o que é isso que coisas são essas? E indo, chegavam perto do destino final. E a Bíblia diz que aqueles discípulos olharam e disseram, Jesus, fica conosco. Eu gosto dessa palavra. Tem uma versão muito antiga da Bíblia em português que pegou o verbo de ficar para pousar, pernoitar. No original, o verbo aqui é uma palavrinha dissilábica, paroxítona, chamada meno. O que é meno? Ficar, permanecer, morar, sem nunca mais afastar. Não é simplesmente pernoitar e no dia seguinte tomar o café da manhã e PT saudação. Agora, quando a gente convida Jesus, a gente precisa criar um ambiente ideal, minimamente favorável, para ele sentir-se bem lá. A Bíblia diz que eles disseram, Senhor, fica conosco, já é tarde, porque Jesus fez como que ia para mais longe. E aí eu encerro com a quarta questão dizendo, é preciso permitir que esse encontro, esse relacionamento com Jesus, te mobilize para alguma coisa maior. Jesus abriu, aqueceu o coração, abriu o entendimento, abriu a compreensão dele, aqueles discípulos, mas também abriu os lábios dele para falar, deles para falarem com outros. Quem diz que encontra Jesus e a vida não muda nada, não é o Jesus da Bíblia. Quem diz que encontrou Jesus, mas a vida não foi mobilizada para algo maior, a visão não restaurou, não foi restaurada, continua na mesma marcha, com os mesmos valores, com a mesma perspectiva, não entendeu quem é Jesus. Eu lembro de uns anos atrás, quando o nosso bispo ministrou aqui, já faz bem uns anos, 17 anos talvez, uma palavra sobre os magos.
Eles passaram antes na casa de Herodes, né? Porque eles tinham razão de só ver enredo. E perguntaram onde é nascido o rei dos judeus. Herodes fala, vai lá, adora. Depois passa aqui, me dá um endereço. Mas diz a Bíblia que eles, depois de ter encontrado Jesus, o anjo do Senhor apareceu para eles, e eles foram por outro caminho. Aí o bispo disse aqui, quem encontra Jesus nunca anda pelos mesmos caminhos. E outra coisa, Jesus te chama, Jesus te encontra para te mobilizar, para te fazer maior, para te guindar a algo grande que Ele tem para a sua vida. Não é para você permanecer com a mesma visão fechada da velha Emaús, para você voltar para Jerusalém, porque lá está o propósito final de Deus. Lá você vai entender melhor que tudo aquilo não era simplesmente história, nem fatos, nem meros enredos e narrativas comuns. Era o modo como Deus estava levando a cabo o seu eterno propósito e o seu plano. Você quer orar comigo? Deus de graça e bondade, nós precisamos dia a dia nos abrir mais a Tua palavra. Tanto de nós às vezes nos confundimos, Pai. Esperamos que o Senhor vá cumprir cada uma das nossas expectativas. E a Tua palavra nos diz que o Senhor é capaz de cumprir cada uma das Suas promessas. Não necessariamente as nossas expectativas e especulações. Pai, nós vivemos num mundo perdido, num sistema terrivelmente malignizado, onde a maldade parece dar a última palavra, mas nós subimos à Tua casa sempre, como hoje fizemos, para que o Teu Espírito Santo nos abra a visão, e nos abra a palavra, e na exposição dessa palavra, nós consigamos enxergar para além do horizonte tacanho deste mundo perdido, e perceber que o Senhor está conduzindo essa história, e tudo aqui, para aquele ponto ômega que Tu estabeleceste. Nada, absolutamente nada, do que acontece neste mundo, haverá de frustrar a Sua vontade, porque ela haverá de se cumprir. Agora dê a nós a capacidade de nos inserirmos nela, e caminharmos no sentido da Tua vontade, e cumprirmos os Teus propósitos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigado, obrigado bispo, obrigado a todos, obrigado pela atenção a mim dispensada e sobretudo a palavra de Deus. Mais uma vez eu agradeço pelas orações, a mim dispensadas, obrigado a todos.